Paz do Senhor, bom dia para todos, boa tarde, Este final de semana, mais uma vez, estou aqui pelo canal Motivação Saúde Malhação, canal que traz a palavra de Deus para você e traz também exercício para o nosso corpo, materialmente, como vocês já sabem, que tenho postado para vocês nas plataformas, Esse canal se encontra no YouTube, viu? É o YouTube onde você vai encontrar todos os conteúdos do canal Motivação Saúde Malhação, para você curtir, compartilhar, se inscrever e interagir, deixar a sua opinião também. É muito importante para mim a sua participação, Ficar conosco neste canal e nos fortalecer com a sua participação. No dia de hoje, começo do dia, pode ser noite, pode ser qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo. Veja por inteiro, viu? E escute a palavra de Deus, que é hoje, é para teu coração. Não sei para quem é, mas o Espírito de Deus fala comigo, fala o meu coração, para te trazer uma palavra e te mostrar a verdade, te mostrar o verdadeiro caminho para você seguir, para você vencer essa escravidão, vencer as mentiras, vencer o problema desta vida, as aflições, as tribulações, com Cristo Jesus, com Deus, em comunhão com Deus. Eu quero trazer para vocês no capítulo 4, se não me falha a memória, capítulo 4 de 2 Timóteo. Vamos ver aqui, capítulo 4 de 2 Timóteo. Eu vou ler para não, porque muitas vezes eu tenho a palavra de Deus, Deus me concede, já está no meu coração, a palavra de Deus. Está no meu coração, guardada, a gente deve guardar a palavra de Deus. Que nem o salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu? Por isso, quando a gente guarda a palavra de Deus no coração, a gente não peca contra Deus, não peca contra o Senhor. A gente agrada o coração de Deus e entramos em uma comunhão com o Criador, com Deus. Que Deus o abençoe o teu dia, neste dia de hoje, à tarde, à noite, que vamos viver o presente, é o presente, e o futuro também é maravilhoso, que está nas mãos de Deus, se nós permanecer na presença de Deus. Então eu quero trazer para você uma reflexão, aqui achei de 2 Coríntios, Se eu peço 2 Coríntios, 2 Coríntios, Timóteo, parece que é Timóteo, o livro de Timóteo, Timóteo escreveu, o apóstolo Paulo, capítulo 4, e o verso de número, deixa eu ver se é ele, de número 7, esse mesmo, é muito bom a gente ler, porque a gente fala a palavra de Deus e tem responsabilidade, porque quem fala é melhor do que aquele que está ouvindo. Ali, quem fala tem mais responsabilidade, É melhor a gente ouvir do que falar, porque quem fala, ele tem responsabilidade, É muito sério. A palavra de Deus não é nossa, é de Deus. Então a palavra de Deus diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pronto, esse versículo aí, para a tua meditação, para trazer uma experiência de vida para você que está vivendo neste mundo, como eu, nós, no globo terrestre, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer a verdade, para que você escape
né, do que vem pela frente aí, que a Bíblia, a própria palavra de Deus nos diz que haverá um julgamento, né? Haverá um julgamento e haverá sentença, né? Haverá salvação e haverá condenação, né? Aqui nós mostramos o começo da igreja do Senhor, né? Vejamos que o apóstolo Paulo foi um dos homens que era conhecido como Saulo, mas ele era um dos seguidores, perseguidores do povo de Deus, né? Eu trago para mim que, né, no meu intelectual, né, glória a Deus, não é importante, mas eu penso assim, e a palavra de Deus também eu creio que é. Que diz que Paulo pensava ele que estava fazendo certo, porque ele anelava pela lei de Moisés, como judeus, né, como os israelitas, né, anelavam até hoje ainda, era de andar pela lei de Moisés. Mas sabemos que a lei já passou. Jesus veio, cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei dos profetas, entendeu? E hoje nós estamos pela graça, a graça de Deus. Mas o que me chama a atenção nesse livro que Timóteo escreveu a respeito de Paulo, Paulo estava nos seus últimos momentos. Ele já tinha feito a obra de Deus. Ele já estava nos seus últimos momentos, já estava partindo, né, para a presença de Deus, para o reino de Deus, para a glória, para o lugar que está separado para aquele que é justo, aquele que já se negou a si mesmo, né, e assumiu perante o público, né, teve uma experiência com o próprio Deus, o divino Deus, né. E Paulo, o apóstolo Paulo, como Saulo, era Saulo, né, ele já tinha passado por essa experiência e Deus os escolheu, né? Deus falou com Paulo, teve um encontro com Paulo, né? Não vou muito à frente por calor do tempo. Eu quero dizer que a minha atenção que essa palavra me chama é que nos últimos momentos, as últimas palavras de Paulo foi essa. Eu li para vocês agora, né? Combati, aqui no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ele disse, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava ali já determinado, estava pronto para partir. Este corpo que nós temos vai voltar para a terra. A qualquer momento, este corpo vai perecer, vai se tornar pó. Como está escrita a palavra que foi dada ao homem a oportunidade, né, de morrer uma vez só, aqui na terra, o homem. Né? Mas só que no homem, existe, todo homem, todo ser humano, existe parte de Deus no homem, que é o espírito, é o fôlego de vida, é a alma, são tudo divino, são de Deus. Porque Deus criou o homem, como diz lá no livro de Gênesis, começo da criação humana, e Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Você pode ler lá e você vai ver. Né? Então, o que me chama a atenção é que o dever cumprido é muito importante na vida do ser humano quando ele faz para Deus. Porque ele tem recompensa. Porque ele tem a certeza que vai receber. Ele tem a certeza, ele tem a convicção que já recebeu, já está de posse. Ele tem a fé. Ele colocou a fé em Deus e confiou até a morte. Entendeu? E diz que Paulo, ali ele, não vou contar que é muito triste, né? Ele sofreu, né, por amor do Evangelho de Cristo Jesus. A missão é essa que eu estou trazendo para você, por meio da internet, né? Mas por meio de uma igreja amanhã ou depois, entendeu? Deus está no controle de tudo e de todas as nossas vidas, né? E é preciso que você venha crer e confiar. Também no capítulo 3:16, nós vemos também que o mesmo que ele fez, ele copiou Jesus, ele seguiu Jesus. Jesus deixou o ministério para ele fazer, né? Jesus disse também, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos o dever de pregar essa palavra para você, para que você não venha se perder, mas para que você venha encontrar o caminho da verdade,
para que você venha, quando encontrar o caminho da verdade, você está fazendo a comunhão com Deus, com o seu Criador. Você está se unindo com Deus. Você está entrando no plano de Deus, que é o plano da salvação que Deus fez. Né? No capítulo 3,16, também diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Né? Nós vamos conferir aqui na Bíblia, né? No capítulo 3, e 16, no livro de João, que eu já li para vocês em outros vídeos, né? Então vou fazer novamente. Capítulo 3, 16 está aqui, veja bem, o que chama a atenção também. Né? Jesus disse assim, 6 e 16, diz que Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, né? O mundo fosse salvo por ele, entendeu? Por Jesus, por Deus, tá certo? Então até hoje a palavra de Deus continua aí falando para toda uma humanidade, para todo mundo, sem fazer exceção de pessoa. Então, é necessário que você venha crer e confiar, é muito importante. Porque se você não crê, aí você está determinando a sua própria condenação. Se você não aceitar, também você está se contaminando, você está piorando mais a sua situação. Você está trazendo a sentença de condenação para você, entendeu? Eu tenho que falar a palavra, entendeu? Então você tem que cumprir, você tem que receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, que fez o sacrifício. Como Deus, ele se fez homem e veio e habitou no nosso meio, né? Por isso que ele é chamado o Emanuel, porque simboliza o Deus conosco, foi Deus conosco, né? Mas ele não se contaminou com o pecado, não veio do pecado, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é Deus, ele é Rei. É ele que traz a salvação por meio da graça e mediante a fé. Né? E tem mais, ao obedecer a palavra de Deus, né? A palavra dele, a palavra de Deus, que é a bússola, né? Que é o que leva você a direção a Deus, a salvação. É só por meio disso. É você ter que crer com o coração, confessar com a boca, né? E dizer para todos que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida, como uma testemunha de Cristo Jesus, uma testemunha de Deus, né? A Bíblia diz que, lá no 14,6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso, temos que trazer essa mensagem para o teu coração, para que você venha despertar, antes que venha a morte, antes que venha o momento, o final dos seus dias nessa terra, e vai se aproximar para todos, né? Jesus, ele sofreu. Jesus não tinha nada que sofrer, não. Jesus não veio para sofrer. Jesus não tinha nada que sofrer. Jesus só sofreu, meu amigo, minha amiga, por causa do pecado. Porque o pecado traz dor, traz morte, traz sofrimento para as nossas vidas, traz decepções, traz prisões, né? Traz tudo quanto é ruim. Porque o pecado é do diabo, é o diabo, entendeu? O pecado não vem de Deus, entendeu? O pecado foi a desobediência, né? A maldição do diabo, né? O pecado é uma lepra, uma enfermidade contaminada, que contaminou toda a humanidade, tá certo? Portanto, é necessário que nós, enquanto estamos com vida nessa terra, venha despertar. Porque enquanto a vida é esperança, como diz a palavra, você precisa despertar, levantar a cabeça e procurar ouvir a palavra de Deus, procurar o lugar certo para você estar. No dia de hoje, no da manhã, que é de Deus, né? O próximo, o futuro, viver o futuro, começar a
viver o presente para viver o futuro em Cristo Jesus. Porque são coisas boas, maravilhosas. É o que a palavra de Deus nos ensina. Né? E nós desejamos o amor para você, tudo de bom, a felicidade. Nós vivemos, oferecemos a você o que vivemos, né? O sofrimento hoje aqui na Terra só tem sofrimento, tem dor, tem morte, tem doença, doenças contagiosas, tristeza no coração, dor, né? Mas o que Deus quer oferecer lá no lugar que já está preparado para o justo, para aqueles que abandonam este mundo, as coisas do mundo, nega-se a si mesmo e toma um propósito, faz uma determinação na sua vida, tem um propósito, assume o propósito de seguir Jesus, de seguir Deus, de aceitar a palavra de Deus por meio da sua fé. Coloca a sua fé em Deus, entendeu? Aceitando o Filho de Deus como seu Salvador, ele tem um lugar certo para o descanso das vossas almas. Entendeu? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Né? Venha, está cansado? Venha para Deus, venha ter uma experiência com Deus. Não espere a morte, não. Porque depois da morte, segue-se o juízo final. Não tem mais jeito. Morreu, acabou-se. Vai ser julgado. Segue o juízo de Deus. E é sem misericórdia. É o que você praticou aqui na terra. É o que você fez. É por os caminhos que você andou. Então você ainda tem oportunidade de trocar de caminho, de sair desse caminho, de procurar a realidade, a verdade. E seguir a verdade, que é Deus, que é Cristo Jesus. Não tem outro caminho não. Não tem arrumadinho não. É para você escolher. Deus colocou, Deus lhe deu a você. Deus colocou o caminho perfeito para você seguir. E mostrou o caminho errado. E você conhece quem é a verdade e conhece o erro. Eu não estou falando porque Deus não tem ninguém por inocente. Entendeu? Deus não tem. Deus não tem. Porque você sabe a verdade. Você já tem escutado a verdade. Então creia na palavra de Deus. E confie e entregue sua vida para Ele. Enquanto está com vida, né? Porque aqui na terra é tudo isso. Mas lá onde Deus quer nos levar, que ele disse que lá no 14 de João, também no livro de João 14, né? E o verso 1 por diante, que ele disse que não se turbe vossos coração, mas crê em Deus. E disse, crê também em mim, porque ele também é Deus. E disse, porque na casa do meu pai há muitas moradas. A morada do Altíssimo. Há muitas moradas. A morada do Altíssimo está escrito também lá num salmo. O salmista fala sobre a morada do Altíssimo no livro 46 do Salmo, no verso 46 por diante, de 1 por diante, ele está falando, né? E ele diz quem ele é, que ele é o refúgio, ele é a fortaleza, né? A fortaleza é como um quartel, uma fortaleza, como um castelo, em segurança, e os inimigos que venham para atacar e não conseguem atacar, não conseguem penetrar na fortaleza, porque ali é uma fortaleza, e Deus se compara com uma fortaleza, viu? Ele o considera como o leão da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que domina todas as nações, ele é o Deus que está no controle de todo mundo. É você que tem que abrir seus olhos. É você que tem que clamar a Deus para que Deus lhe mostre a verdade, para que você escute a palavra de Deus e venha escapar da condenação, da morte. Então, que neste dia de hoje, nessa tarde, neste momento que você estiver ouvindo esse vídeo, eu quero profetizar no poder e na autoridade da palavra de Deus. A tua vida seja próspera, e você reconheça o seu Criador, e você abra o seu coração. Venha profetizar vida com abundância, né? A Bíblia diz que o diabo
Está escrito na Bíblia. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele está no mundo. Ele está no mundo, praticando essas coisas com as pessoas. E as pessoas estão cegas, as pessoas estão gananciosas, as pessoas estão vendo, não estão vendo o que está acontecendo ao seu redor, porque a sua mente está fechada, seus olhos estão vedados. Então Deus é aquele que pode abrir seus olhos, abrir sua mente, lhe mostrar a verdade, por meio do seu espírito, por mediante a tua fé. Entendeu? E a graça está aí, está aqui hoje nessa geração, porque pela graça é que somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, tá certo? E o que Deus tem para oferecer, lá não tem dor, não tem morte, não tem sofrimento, não tem nada. Lá tem alegria, paz e espírito, é vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, ele disse que tinha cumprido, né, a sua parte. Ele chama de combate. Ele diz cumprir. Ele cumpriu. Né? Ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E tendo certeza que está preparado para mim a coroa da justiça. Muitas vezes as pessoas querem guardar riqueza, querem construir riqueza neste mundo, que não pode levar, que não serve para o reino de Deus, para onde Deus quer lhe levar. Deus não preparou o inferno para o homem, não. Deus preparou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas o ímpio, aquele incrédulo, aquele que pratica iniquidade, aquele desobediente, aquele que dá as costas para a palavra de Deus, ele vai perecer um dia e vai parar naquele lugar. Ele pode parar naquele lugar, né? Mas todos têm oportunidade de receber a salvação. Porque Deus não faz exceção de pessoa. Não importa a placa de igreja. Não importa. Importa que você receba Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Porque Ele é a verdade. Ele é o Salvador do mundo. Ele veio para salvar. Um dia Ele virá como juiz. Aí sim. Aí vai ser estreito para aquele que deu as costas para a palavra de Deus. Lembre-se que está aí os evangélicos. A igreja está pregando a palavra de Deus em todo mundo, em todo canto. Nós não queremos mal para ninguém. Nós respeitamos a lei, nós respeitamos o nosso próximo, nós amamos nosso próximo, como manda a palavra, né? Se existe alguém fazendo o contrário, é porque esse evangelho não é esse evangelho que Jesus deixou, que ele está pregando. Ele está enganado, ele está convencido, ele não está convertido. Ele precisa voltar ao novo amor. E o novo amor é Cristo Jesus. Entendeu? Por meio da humildade, por meio do arrependimento, do reconhecimento que você é homem, é falho e precisa de Deus e precisa ser salvo. Porque Jesus veio para essa missão, veio fazer essa missão. Porque foi arquitetada por Deus, pelo Pai. E o Filho veio executar. Então receba a palavra de Deus e seja abençoado aonde você estiver, pelo poder santo do nome de Jesus. E Deus o abençoe.